Nessa aula vamos falar sobre o comando Layers. Ele vai ser bem importante para você organizar a sua planta. Então dividir o que é blocos, o que são paredes, janelas, texturas, achuras. Então é um comando bem importante para deixar a sua planta organizada. Então como que eu faço para entrar nesse comando? Tem duas formas. Uma é aqui em cima, Layers, propriedades do Layers, aqui em cima. E outra é digitar no teclado LA e dar um Enter. E você pode ver que ele já vai abrir essa janela para a gente. Então você pode ver que só tem um layer aqui, que é o layer 0, que vem padrão do AutoCAD. Então tudo que você desenha fica nesse layer 0, a não ser que você mude. E nós vamos criar novos layers. É bem simples para criar, é só você tomar cuidado com algumas funções aqui, para não deixar a linha muito grossa, desligado, sem querer clicar para ele não imprimir. Mas vamos lá. Para criar o layer é bem simples. Você vai vir aqui em cima, tem esse ícone aqui, que são vários papéis e tem uma bolinha meia laranja, New Layer. Só você clicar nele e você pode ver que aqui embaixo na lista ele já criou um, Layer 1. Vamos colocar um nome aqui de paredes, paredes. Eu coloquei tudo maiúsculo, mas não precisa ser, tá bom? A próxima função aqui é se ele está desligado ou ligado. Então assim, se você quiser desligar esse layer, é só você vir aqui desligar. Ele não vai excluir, por exemplo, as paredes. Ele só vai desligar da sua planta. Então ela vai ficar um pouquinho mais leve. E quando você quiser, você vem aqui e liga novamente. Você dá um clique, a luz apaga, ele desliga. Você dá outro, ela liga. Esse solzinho do lado é basicamente a mesma função que esse primeiro. Aí tem o cadeado, que é o que? Se você pode editar o que está nesse layer ou não. Então, se você colocar as paredes nesse layer e ligar o cadeado, tudo que estiver nesse layer fica travado na planta, você não consegue mexer. Então, se é alguma coisa assim que você não pode mover, não pode copiar, não pode editar, eu sugiro fazer isso. Por quê? Porque às vezes você pode estar na correria e sem querer você clica, puxa uma linha aqui, puxa outra ali, quando você vai ver você desconfigurou o que não podia. Então é bem importante. E para destravar é só você dar mais um clique. A outra opção é a impressora. Se você quer que ele saia na sua folha de impressão, quando você imprimir o projeto na sua impressora, se você quer que saia esse layer ou não. Então, por exemplo, muitas vezes você faz anotações na planta. Então, você vai lá e escreve assim, não sei, esse quarto vai ser todo pintado de vermelho. Um exemplo. E você não quer que saia isso, que é uma coisa só para você saber, não para os outros. Então você coloca aqui para não imprimir, você dá um clique, ele já coloca a impressora em um círculo vermelho e todas as suas anotações que é importante só para você não vai sair na impressão. Então é bem legal essa função também. Eu vou deixar ele aqui para imprimir. A outra é a cor do layer. Então isso aqui serve para quê? Para você se organizar na planta. Então, para não ficar tudo branco e você não saber o que está em cada layer, você coloca uma corzinha. Então, você vem aqui, coloca um amarelo, um azulzinho. Vou colocar um azul para as paredes e vou dar um OK. Então, todas as nossas paredes vai sair em azul. E depois, na hora de imprimir, na aula que for configurar a folha de impressão, você tem a opção de imprimir tudo preto e branco ou imprimir com as cores que está no layer, tá bom? O próximo é o tipo de linha. Então aqui nós só temos a linha reta, aquela linha sólida, toda contínua. Você pode escolher outros tipos de linha. É só você vir aqui em Load. Então, fazendo novamente, você vai clicar aqui em contínuo, que é linha contínua, Ele vai abrir essa janela para selecionar o tipo de linha. Você pode ver que só tem uma. Para você colocar mais tipos aqui é bem simples. Você vai clicar em Load aqui embaixo e escolher qualquer uma dessas aqui, Você pode escolher qualquer uma, você vê qual que você quer. Então, se você vai fazer uma projeção de um telhado, projeção de um beiral, você pode colocar essa aqui, tracejada. Você dá um OK, ela já vai vir para a nossa lista. Você seleciona ela e dá um OK. Então, todas as paredes ficariam tracejadas, mas como que parede sempre é sólida, raramente a gente faz tracejada, eu vou voltar aqui para o sólido e vou dar um OK. Então você pode trocar também a qualquer momento esse tipo de linha, tá certo?
O outro aqui é a espessura que ela vai imprimir essa linha. No AutoCAD isso não muda em nada, isso aqui é só na hora que você for imprimir, vai ser o peso. Não tem quando você ainda estava na escola e tinha a lapiseira 05, 07, 08. Então é a mesma coisa. Aqui são as mais fininhas e quanto maior vai engrossando mais a sua linha. Geralmente para a parede eu deixo um pouco mais grosso, um pouco mais pesado, né, essa linha, do que os blocos, por exemplo, que é para dar o destaque que ali é a parede mesmo, que ali é o principal. Então eu vou colocar aqui, ó, para as paredes, eu vou deixar ponto 15, tá bom? E vou dar um OK. Então você pode ver que ele já colocou aqui, ó, ponto 15. E basicamente é isso aqui que eu mexo nos layers. Tem algumas outras opções, você pode descrever aqui se você quiser, mas é basicamente isso aqui. Aqui tem a transparência também, se você quiser mudar, mas isso eu não mexo, eu só mexo esses principais. Então criamos o nosso primeiro layer, as paredes. Agora vamos criar nosso segundo. Eu vou colocar aqui, ó, janelas. Janelas. E vou fazer a mesma coisa. Se eu quero ligar ou desligar, se eu quero travar a impressora, a cor. Aqui eu vou colocar outra cor para diferenciar das nossas paredes. Eu vou colocar um laranja e vou dar um OK. E agora você pode ver que ele já está laranja. A linha, eu quero ela reta, não vai precisar ser tracejada. E a espessura dela vai ser, o peso dessa linha vai ser um pouquinho menor. Vamos colocar aqui, ó, 0,9 e dar um OK. Então, quando imprimir, as nossas janelas vão estar numa linha um pouquinho mais fina do que as paredes, que é o ideal. Vou criar mais um layer aqui, ó, portas. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui em cima, ó, cliquei, ó que interessante, eu vou já ensinar a excluir. Então, aqui nós temos um layer. Para excluir é bem simples, você clica delete, ele já exclui, basicamente igual a todos os programas. Então eu vou criar novamente, eu venho aqui em cima, ó, new layer, dou um clique e escrevo, ó, portas. Aí basicamente eu vou trocar a cor, colocar um vermelho aqui e vou dar um OK. Então nós já temos os 3 layers criados. Agora eu vou fechar essa janela. Então já criamos nossos layers, já configuramos. Eu vou fechar essa janela e vou colocar isso aqui na planta. Então para mim colocar essas linhas nos layers que eu quero é bem simples. Eu venho aqui, ó, match propriedades, tá vendo? Opa, desculpa. Mais fácil digitar prop no teclado, ó, prop e dá um enter. Ele vai abrir essa janela aqui pra gente. Provavelmente a sua vai vir aqui assim, ó. Não vai vir grudada igual a minha. Então aqui nós temos nossa janela de propriedades. Você pode ver que quando eu selecionar um objeto, ele já aparece aqui, ó. Tá no layer 0, a cor dele é by layer, então a cor desse objeto vai ser a cor que tiver o layer, o tipo de linha, a escala da linha. Então assim, se você tiver um tipo de linha pontilhada, aqui você define se você quer os pontos mais perto, mais longe, entendeu? O tipo de linha aqui, ó. Então, assim, é basicamente o que a gente fez lá, dava para fazer aqui, mas não vamos fazer. Então eu vou selecionar um primeiro objeto aqui, o círculo, e vou colocar no layer. Como que é? Ó? Você pode ver que aqui, ó, tem layer e tá 0. É só eu clicar aqui e escolher qualquer um dos layers que nós fizemos lá. Eu vou escolher janela e apertar um ESC. E ele já está no layer janela. Então, ó, quando eu clico nele, você pode ver que já está janela. Vou clicar no nosso segundo círculo e vou colocar aqui, ó, paredes. Então você pode ver que agora já temos 2 layers separados aqui, ó, janela e parede. E se eu quiser fazer 2 objetos ao mesmo tempo, dá? Lógico que dá. É só você abrir uma caixa de seleção aqui, ó, selecionar os 2, vem em layers, escolhe qual você quer. Ó, vou colocar portas e dá um ESC. Então aqui nós já temos nossos 3 layers separados. E se você quiser acrescentar mais um layer, eu vou colocar aqui, ó, layer propriedades aqui em cima, ó, no menu. Eu dou um clique, ele já vai abrir nosso painel de layers. E eu vou criar mais um. Agora eu vou criar um chamado blocos. Blocos. Seriam os blocos decorativos da nossa planta, né? Um sofá, uma cama. E vou colocar ele numa cor... Vou colocar aqui um rosa. Vou dar um OK.
O tipo de linha dele, agora eu vou colocar tracejada, só para vocês verem como fica. Então, eu coloquei tracejada. Como que eu fiz? Eu cliquei aqui ó, em contínuo. Escolhi o tracejado que a gente já tinha pegado aqui no load. E dei um OK. E agora ele já mudou essa linha para tracejado. Eu vou fechar aqui novamente. E vou selecionar qualquer um desses, porque você pode trocar as linhas para outros layers a hora que você quiser. Então, vou selecionar esse aqui, ó. Vou vir em portas aqui, ó, layer portas, e vou colocar blocos. E você pode ver que ele já está rosa, mas não está tracejado, né? Não está tracejado. Por quê? Eu vou selecionar ele e vou te mostrar. Porque aqui, ó, no linha escala aqui tá 1. Se eu diminuir, provavelmente ele vai tracejar. Então, eu vou colocar, ó, ponto 1. Ó, você pode ver que ele já separou, tá tracejado. Se eu quiser deixar mais tracejado, é só selecionar e mudar aqui, ó, ponto 0,1. Ó como ele ficou bem tracejadinho agora, que bacana. Então, se você colocar o tipo de linha que você quer e ele não mostrar para você aqui, é só você selecionar, em propriedades mudar aqui, ó, Line Type Scala. Então, você muda ali e ele já vai colocar ou tracejado, ou pontilhado, ou traço ponto, qual você tiver escolhido, tá bom? Agora vamos colocar essa planta nos layers. Como que é? Bem simples. Eu vou selecionando as paredes aqui, ó. Ó, tô abrindo caixa de seleção, tá vendo? Ó? Eu clico na tela e arrasto para o lado que eu quero. E vou selecionando, ó. Vou selecionando. E depois eu venho em propriedades e muda aqui, ó, paredes. Então você pode ver que eu já selecionei algumas paredes. Depois eu vou dar um zoom e vou selecionando as que não tá. Se eu pegar as que já tava, não tem problema, tá bom? Então, ó, você pode ver que eu tô pegando as que já tava e as que não tava, ó. Então vou selecionando aqui, não tem pressa. E você pode ver que agora em layers tá vários aqui, ó, escrito vários, de vários. Por quê? Porque eu peguei os que não tinha layer e com o que tem layer. Então ele fala para mim o que? Ó, você selecionou 2 layers diferentes. O layer 0, que é o padrão, e o layer paredes. Então agora tem vários aqui. Você quer deixar um só? Aí eu clico aqui e coloco em um só, paredes. Tá bom? Então aqui, ó, nós já colocamos algumas paredes. Eu vou colocar janelas agora. O que eu faço? Ó, seleciono aqui as janelas, ó. Venho em propriedades aqui no layer, janelas. Você pode ver que as nossas janelas já começaram também a ganhar cor. Aí eu venho aqui agora em portas, ó, vou dar um zoom para ficar mais perto e vou selecionar toda a nossa porta aqui, ó. Selecionei ela, venho aqui em propriedades e coloco em portas. E olha que simples, a gente já começa a organizar a nossa planta, já começa a colocar porta na sua cor, janelas nas suas cores e até as paredes também na sua cor. Então isso é bem importante para quando você está fazendo uma planta muito grande, ficar tudo organizado, para depois você saber o que cada objeto, cada parede, aonde está, qual layer que está. Agora, olha o que eu vou te mostrar. Eu vou entrar no comando layer novamente. Eu vou vir aqui em cima, ó, no menu layers. Ou também, ó, vou te ensinar mais um macete. Você pode vir aqui em cima, ó, do lado da onde a gente clica para abrir a janela, tem a listinha aqui, ó, tá vendo, ó? Layer 0, blocos, janela, parede. Se você quiser, por aqui você já consegue desligar. Então eu venho aqui, ó, layer janelas. Eu clico na luzinha e ele desligou. Olha nossas janelas, elas não estão mais na planta. Elas não foram apagadas, elas ainda estão desenhadas, mas não estão mais aqui. Então, se eu fosse fazer alguma coisa que ela estivesse me atrapalhando, eu ia vir aqui nesse menu aqui em cima, ó, e desligar elas como eu fiz. E para ligar, é só eu clicar novamente e elas estão ligadas. Lembra quando eu falava para você travar o layer que você não pode movimentar, copiar, editar? É só você vir aqui, ó, e clicar no cadeado. Então, eu vou clicar aqui no menu. Tem o menu aqui, o layer paredes. Eu vou clicar no cadeado. Ó, você pode ver que ele até mudou a cor, ó. Eu vou fazer de novo. Olha a cor aqui para você ver como fica, ó. Aqui é ele destravado e aqui é ele travado. Você pode ver que ele fica uma linha mais fina e uma cor mais escura. Então, ó, se eu
quiser mover, ó, tá vendo? Eu não consigo, ó, eu cliquei, entrei no comando mover e ele não deixa, ó, pode ver que ele aparece que está travado. Então isso é bem interessante se você quiser travar alguma coisa que não pode ser movida. E para mim voltar é só vir aqui no menu e ligar novamente o cadeado. Então basicamente é isso aqui, layers. Você criar os layers, editar os layers, colocar o objeto nos layers certos e depois se você quiser ligar ou desligar, travar ou não, mas é basicamente isso. Então essa aula foi sobre layers e até a próxima aula.